A vitória sobre a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0 trouxe um ambiente de otimismo para a data FIFA, onde o Inter vai utilizar 10 dias para aprofundar os conhecimentos em relação ao modelo de jogo proposto pelo técnico Ramon Dias. A mudança tática para um sistema com 3 zagueiros foi aprovada pelo grupo de jogadores, que na zona mista rasgou elogios ao trabalho feito pela comissão técnica argentina. Ramon e Emiliano deram os parabéns aos jogadores, explicaram os conceitos que embasaram a decisão para a mudança deste sistema e projetaram evoluções maiores a partir do tempo de treinamento focado no processo de evolução física. A gente fala também a respeito do ambiente do estádio, que melhorou. A torcida comprou o discurso e recebeu o agradecimento de D'Alessandro, que pediu a palavra para falar na sala de imprensa. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 4 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa, obviamente, com o mais importante. O Inter venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0. Fazia muito tempo que o Inter não vencia uma partida e, mais do que isso, fazia muito tempo que o Inter não convencia em uma partida. Uma atuação irretocável do Internacional sobre o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro e membro do G4 do Brasileirão. O Inter foi melhor, soberano, pouquíssimo sofreu e construiu uma importante vitória, que marca uma nova fase do trabalho do técnico Ramon Dias, que mudou o esquema, foi para um sistema com 3 zagueiros e a partir disso apresentou uma evolução na equipe. Tudo sobre o jogo no vídeo que eu gravei segundos depois da partida acabar, tá? Mas vamos repercutir o vestiário colorado depois dessa vitória. Ramon e Emiliano focaram em parabenizar o grupo de jogadores. O Ramon, por exemplo, falou muito sobre a capacidade cognitiva que os jogadores têm para assimilar rapidamente a ideia de uma mudança de sistema tático. Além disso, o Emiliano destacou o aspecto emocional, de que os jogadores estavam sofrendo muito, sentindo muito pela sequência negativa e que a vitória trouxe uma tranquilidade no vestiário que faz com que todo mundo respire, que faz com que todo mundo tenha mais confiança para trabalhar durante esta data FIFA. O Ramon explicou o porquê, conceitualmente, optaram pelo esquema com 3 zagueiros utilizado na vitória contra o Botafogo. Na visão de Ramon, os 2 laterais que o Internacional tem, Bernabé e Aguirre, são extremamente ofensivos. Tem uma capacidade ofensiva muito forte. E para isso ser potencializado, o esquema com 3 zagueiros acaba protegendo e dando mais liberdade para eles. Além disso, os jogadores de zaga possuem uma capacidade de saída muito interessante. E isso tudo converge para que o Inter possa jogar com 3 zagueiros e ter este modelo que traz uma solidez defensiva um pouco maior. O Emiliano Dias, por exemplo, também falou sobre essa adaptação deste novo sistema tático com os laterais saindo rápido pelo lado do campo e dando uma liberdade maior para os jogadores de meio, em especial o Alan Patrick, que tem sido um cara muito decisivo em número de gols e marcou o gol que abriu o placar aqui no estádio Beira-Rio. O Emiliano Dias também falou que a comissão técnica há 14 anos tem um esquema preferido, mas ela é marcada por se adaptar ao que o grupo de jogadores oferece. E por isso este momento de entender que o melhor modelo fosse o de 3 zagueiros foi encontrado. Ele diz que vão jogar em vários esquemas, que quando um esquema dá certo, a tendência é que ele seja seguido, mas dependendo da partida se pode mudar, porque o Inter vai jogar em mais de um esquema, porque isso é uma característica da atual comissão técnica. O Emiliano Dias também falou sobre Rafael Borré, que foi para o banco nessa partida, para o Vitinho, que entrou, jogou muito bem e marcou o gol do 2-0. Segundo Emiliano Dias, em todas as partidas que essa comissão técnica, em todas as equipes que essa comissão técnica esteve, eles tentaram contratar o Borré, porque são fãs desse jogador. Mas entendem que a má fase é também uma questão emocional de um centroavante que não tem feito gols, que quando ele fizer um gol, vai deslanchar. Tudo bem que isso não aconteceu com outros técnicos, mas essa é a expectativa do Emiliano Dias e da comissão técnica do Internacional, tá? Avançando, a gente teve aqui na zona mista vários jogadores que conversaram com a imprensa, tá? E uma situação foi unânime.
todos disseram se sentir mais confortáveis com o esquema de 3 zagueiros. Tanto defensores, como meio-campistas, como atacantes. Todos entenderam que o esquema de 3 zagueiros traz uma tranquilidade maior para que esses jogadores rendam. O Alan Patrick, por exemplo, disse que ficou sabendo ontem no treinamento que executaria esta função de quase um falso 9 e que tentou rapidamente se adaptar para entender melhor como executar a função e que acha que deu conta do recado. O Bernabei disse que com 3 zagueiros ele tem mais liberdade para atacar, se sente mais à vontade por estar mais protegido defensivamente. Pode marcar também pressionando o lateral adversário, roubando muitas bolas e melhorando defensivamente, já que o Bernabei foi uma peça também importante nesta pressão ofensiva que o Internacional acabou fazendo. O Vitão, zagueiro, disse que o esquema agradou, porque ele, como zagueiro, tendo mais um zagueiro do lado, pode sair um pouco mais, tem mais tranquilidade, se sente mais seguro. Então, como um todo, todos os jogadores se sentiram mais à vontade nesse esquema proposto com 3 zagueiros, o que indica que a partir de agora a ideia é manter esse esquema com 3 zagueiros daqui por diante, tá? Um outro ponto importante de tudo isso é o ambiente do Beira-Rio. A gente teve, após o término da partida, uma festa de luzes, o torcedor apoiou bastante, o torcedor aplaudiu os jogadores, o torcedor comprou a ideia e isso tudo trouxe um ambiente positivo para o Beira-Rio, que depois da vitória por 2-0, que claro, dá alívio, dá tranquilidade, dá segurança, traz também um ambiente mais leve para todo mundo, né? Isso era percebido aqui nos bastidores do Beira-Rio. O D'Alessandro pediu a palavra depois da entrevista coletiva da comissão técnica para agradecer o voto de confiança dado pelo torcedor, pelo fato de que ele havia pedido para o torcedor comparecer, o torcedor compareceu, não em grande número é verdade, 20 mil torcedores, mas o torcedor que esteve aqui ajudou. O D'Alessandro chegou a dizer que o time foi carregado pela torcida nessa vitória contra o Botafogo e recebeu esse agradecimento especial do D'Alessandro. Internamente se entende como uma vitória que pode ser uma virada de chave, tá? Em especial, pelo tempo que tem de trabalho a partir de agora, serão 10 dias de treinos, 2 de folga, 10 dias de treino pensando no Mirassol, e aí vários aspectos serão trabalhados pela comissão técnica. De acordo com o Emiliano Dias, o principal é também um equilíbrio físico. O Diego Pereira, preparador físico, vai ser fundamental dentro desse processo de equilibrar as cargas físicas do acúmulo de jogos para que todo mundo esteja com um melhor desempenho na volta da data FIFA, dia 15 de outubro, o Inter pega a equipe do Mirassol. Por último, Juninho é a grande preocupação, tá? O zagueiro saiu com dores no adutor da coxa, vai passar por exames na reapresentação que acontece na terça-feira, mas a perspectiva não é positiva em relação ao Juninho, tá? Ele não deve voltar depois da data FIFA contra a equipe do Mirassol pela lesão que ele teve, pela maneira que ele sentiu, pela maneira que ele saiu do gramado. É um problema que o Inter vai avaliar, claro, na reapresentação, mas a perspectiva inicial, a análise superficial é de que o Juninho deve ficar um bom tempo parado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não acertei nem o Inter, nem o Grêmio. Tem amanhã muitos jogos do Campeonato Brasileiro para você jogar. Rodada cheia durante todo o dia no Campeonato Brasileiro para você jogar. Tem ligas ao redor do mundo, mas eu vou passar aqui algumas odds de Brasileirão desse domingo, tá? No domingo a gente tem, na parte da tarde, às 4 horas da tarde, São Paulo e Palmeiras, clássico. Odds do São Paulo 3.13, empate 3.05, Palmeiras 2.23. Tem também Vasco e Vitória. Odd do Vasco 1.7, empate 3.65, Vitória da Bahia tá pagando 4.75. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!